تعلم من تحت. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano e junto com Vatican Media, Vatican News passa a transmitir diretamente do Palácio Presidencial em Beirute a visita do Papa Leão XIV ao Líbano. Nos estúdios, Silvana e José. Baba Laoun está no Líbano. Depois de 13 anos, o país dos cedros volta a acolher um pontífice. E a visita é providencial. Estamos a cerca de 100 quilômetros de Damasco, capital da Síria, e a mesma distância até o norte de Israel. E isso revela um pouco o contexto e a importância dessa segunda etapa da viagem apostólica do Papa Leão. Primeira etapa que se concluiu nesta manhã na Turquia e agora o início da segunda etapa ao Líbano. Uma calorosa recepção marcou a chegada do Papa Leão XIV, Baba Laoun, em árabe, a Beirute, capital libanesa, segunda e última etapa da primeira viagem apostólica de Leão XIV. Nesse momento, o Santo Padre, depois do encontro com o presidente Laoun, Joseph Aoun, o encontro também com o primeiro-ministro, tivemos um encontro com o presidente da Assembleia Nacional. O Papa agora assina o livro de ouro e depois o encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático no Salão 25 de Maio. Presentes, portanto, as autoridades políticas, religiosas, empresários, representantes da sociedade civil e da cultura, cerca de 400 pessoas. Teremos o discurso do presidente da República do Líbano e o discurso que o Santo Padre também irá fazer. Seu primeiro discurso em terras libanesas. E se na Turquia a ênfase foi para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, em Beirute o tema central é a paz. Como contido no lema da visita, bem-aventurados os pacificadores. O Papa conclui nesse momento a assinatura no livro de ouro. Recordamos que o Líbano enfrenta uma das piores crises econômicas da sua história moderna, com inflação e uma desvalorização dramática da moeda local. A falta de serviços, frequentes quedas de energia, escassez de medicamentos e combustível. E une-se a isso a corrupção estrutural e a presença no território de aproximadamente 2 milhões de refugiados entre sírios e palestinos, o que representa cerca de 1/3 da população, agravando assim as tensões sociais. Temos ver também uma recordação da visita dos pontífices precedentes e, na ausência do Estado, instituições religiosas, sobretudo aquelas ligadas à Igreja Católica, desempenham nesse país um papel vital
no apoio à população. O anfitrião do Pontífice, sob a atitude o cardeal Bishara Boutros-Ghali, que é o patriarca maronita, assim comenta essa visita. O Santo Padre traz consigo as dimensões espirituais, as dimensões morais, e não vem de mãos vazias, vem cheio de dons espirituais e morais. Neste momento, Papa Leão e o presidente da República entram no salão 25 de maio, com a presença das autoridades políticas e religiosas, empresários e representantes da sociedade civil e da cultura. Cerca de 400 pessoas neste momento. Teremos então, primeiramente, o discurso do presidente da República do Líbano, que deve falar em francês, e depois Papa Leão, que faz o seu primeiro discurso em terras libanesas. Temos a presença, portanto, do presidente da República. Depois de um vazio de poder de mais de 2 anos, em 9 de janeiro passado, o Parlamento do Líbano elegeu o comandante do Exército, Joseph Aoun, 14º presidente da República. E vamos então à saudação que fará o presidente Joseph Aoun por ocasião da visita de Sua Santidade o Papa Leão. Good evening and welcome to Lebanon. قداسة البابا لاون الرابع عشر vai falar em libanês. Vossa Santidade, é com imensa alegria que lhe dou as boas-vindas, Santíssimo Padre, mensageiro de paz na terra da paz. Com grande honra, em nome do povo libanês, em toda a sua diversidade, confissões e pertences, dou-lhes as boas-vindas a esta pátria, pequena em área, mas grande em sua mensagem. O Líbano, terra que sempre uniu fé e liberdade, diferença e unidade, dor e esperança. Vossa Santidade, o Senhor não está visitando um país comum, mas um solo marcado pela história sagrada. O Líbano é mencionado várias vezes nas Escrituras como um símbolo de grandeza, constância e santidade. O próprio Cântico dos Cânticos escolheu as montanhas do Líbano e suas florestas como imagens de beleza, esplendor e pureza. Assim, esta terra permanece testemunha da grandeza da criação e fiel à herança sagrada. Com grande orgulho e muita humildade, dou as boas-vindas a Vossa Santidade, a terra da mulher cananeia, que implorava pela cura de sua filha e a quem Jesus disse: mulher, grande é tua fé, seja feito como desejas. Nosso povo hoje, Santo Padre, representa essa mulher cananeia. Nossa fé é ardente e esperamos a cura das almas, dos corações e das mentes, de todo ódio, guerra e destruição. Bem-vindo a essa terra protegida pela Virgem Santa e consagrada ao seu nome, desde o extremo sul até ao extremo norte. No centro, perto de Sidom, encontra-se o santuário de Nossa Senhora de Mantar, onde a Virgem Maria esperou pelo seu filho Jesus. Foi assim que fizemos do dia da Anunciação uma festa nacional para todas as comunidades religiosas do Líbano, um fenômeno único no mundo. Bem-vindo a essa terra onde a água que corre do rio Hasbani alimenta o Jordão, onde Cristo foi batizado. O Líbano não é apenas uma terra histórica, é o país de santos ilustres, como São Charbel, cujo santuário sagrado o Senhor irá visitar.
Deus o dotou de graças e milagres que se espalharam além das fronteiras do Líbano, sem distinção de culto ou religião, manifestando assim a unidade do povo libanês e a profundidade de sua fé. É este o Líbano que o acolhe hoje, Santíssimo Padre. O Líbano nascido da liberdade e para a liberdade. Não para uma religião, uma confissão, uma comunidade, mas como pátria da liberdade para cada ser humano e da dignidade para cada ser humano. Um país único em seu sistema, onde vivem muçulmanos e cristãos, diferentes, certamente, mas iguais. Um sistema constitucional baseado na igualdade entre cristãos e muçulmanos e na abertura a todos os seres humanos e a todas as consciências livres. Essa é a singularidade do Líbano e esse é o seu apelo ao mundo inteiro. É por isso que a salvaguarda do Líbano, modelo único de coexistência, é um dever para a humanidade. Pois se esse modelo desaparecesse, nenhum outro lugar poderia substituí-lo. Reitero hoje em Beirute o que disse perante a Assembleia Geral em Nova York. Se os cristãos desaparecerem do Líbano, é a própria equação que se desmorona, assim como a sua justiça desaparece. Se os muçulmanos caírem, é o equilíbrio que se rompe, assim como a sua moderação. Assim, a queda do Líbano, precipitada pela perda de um de seus componentes integrais, favoreceria em todo o mundo o aumento de todos os extremismos e da violência física, ideológica e até mesmo sangrenta. Esta é uma realidade da qual a Santa Sé sempre esteve ciente e é por isso que Sua Santidade, Paulo VI, muito cedo levantou a sua voz em defesa da unidade do Líbano e da sua soberania. Da mesma forma, São João Paulo II imortalizou o Líbano na consciência coletiva mundial com a sua declaração histórica. O Líbano é mais do que um país. É uma mensagem de liberdade e pluralismo, tanto para o Oriente como para o Ocidente. Ele consagrou então um precedente eclesiástico único ao dedicar um sínodo geral especialmente ao Líbano. Foi ele quem afirmou há 40 anos que a presença de um cristianismo livre no Líbano é a condição para a sua durabilidade e perenidade em toda a região. Confirmamos hoje que a sobrevivência desse Líbano reunido em sua totalidade em torno à vossa santidade é a condição necessária para o estabelecimento da paz, da esperança e da reconciliação entre todos os filhos de Abraão. Da mesma forma, o Papa Bento XVI, mensageiro de amor e sabedoria, afirmou em Beirute que o futuro do Oriente só pode ser construído com base na parceria, na pluralidade e no respeito mútuo. Sua iniciativa foi altamente significativa e simbólica. Ele proclamou a exortação apostólica para o Oriente Médio a partir do Líbano. Nós o recebemos hoje, Santíssimo Padre, quanto sucessor de São Pedro, a pisar o solo de nossa pátria, com uma iniciativa não menos eloquente e mensagem significado. O Senhor escolheu o Líbano como primeiro destino papal, fora do Vaticano, e veio direto de Niceia, terra do Credo, que celebra seus 1.700 anos, para reafirmar sua fé em nós e para que renovemos juntos nossa fé no ser humano. O Senhor veio à terra das igrejas que o Senhor descreveu como mártires para semear em nós a esperança para que juntos testemunhemos a ressurreição. O Senhor veio até nós, Santo Padre, para que pudéssemos ler em seu rosto luminoso as palavras sublimes de sua primeira exortação apostólica. Eu te amei. Para dizer que tocar as feridas de um oprimido nesta terra equivale a tocar as feridas do próprio Cristo. E nossa terra hoje,
como em toda a nossa região, a opressão é dolorosa e os sofrimentos são inúmeros. Suas feridas aguardam sua mão abençoada. Elas esperam profundamente ouvir e fazer ouvir sua voz valente e corajosa. Santíssimo Padre, imploramos que diga ao mundo inteiro que não morreremos, não partiremos, não nos desesperaremos, nunca desistiremos. Continuaremos a respirar a liberdade, a inventar a alegria, a aperfeiçoar o amor, a apreciar a inovação, a abraçar a modernidade e a tornar cada dia uma vida melhor. Diga ao mundo que continuamos a ser o único espaço de encontro na nossa região e, se me permitem dizê-lo, em todo o mundo, onde uma assembleia como esta pode reunir-se em torno do sucessor de Pedro, representando juntos todos os filhos de Abraão, na diversidade das suas crenças e pertences. O que o Líbano consegue reunir, nenhum outro lugar no mundo pode conter. O que o Líbano sabe unir, nenhuma força pode dividir. Esta equação garante a existência do Líbano em paz na sua região e a paz dessa região com o mundo. E até que as partes envolvidas nos ouçam e se convençam disso, não temeremos nada, Santíssimo Padre. Por meio de suas orações e bênçãos, por nossa fé em nossos direitos e em nossa pátria, permanecemos aqui, filhos da esperança e da ressurreição. Permanecemos aqui, luz do Oriente, farol de seu caminho, de sal da terra, mensageiros da paz e da bondade. Pois desde o início até o fim somos discípulos daquele que nos ensinou a não ter medo e a depositar nossa confiança nele. Pois com a sua paz e o seu amor, ele venceu o mundo. Somos testemunhas e trabalhamos para que assim seja. Viva o amor, viva a paz, viva a vossa santidade, viva o Líbano. Palavras do presidente Joseph Aoun, por ocasião da visita de sua santidade, o Papa Leão XIV. Agora toma a palavra o Papa Leão XIV no seu primeiro discurso em terras libanesas. Mr. President, distinguished civil and religious authorities, members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. Senhor Presidente da República, ilustres autoridades civis e religiosas, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores. Felizes os pacificadores. É uma grande alegria encontrar-vos e visitar essa terra onde paz é muito mais do que uma palavra. Aqui, a paz é um desejo e uma vocação. É um dom e um canteiro sempre aberto. Sois investidos de autoridade nesse país, cada um no seu âmbito e com funções específicas. É à luz dessa autoridade que desejo dirigir-vos a palavra de Jesus escolhida como inspiração fundamental da minha viagem. Felizes os pacificadores. Sem dúvida, há milhões de libaneses aqui em todo o mundo que silenciosamente estão ao serviço da paz, dia após dia. A vós, porém, que tendes importantes tarefas institucionais dentro desse povo, é destinada uma bem-aventurança especial, se puderes dizer que colocastes o objetivo da paz acima de tudo. Gostaria, nesse nosso encontro, de refletir um pouco convosco sobre o que significa ser um pacificador em circunstâncias muito complexas, conflituosas e incertas. Além das belezas naturais e das riquezas culturais do Líbano, já elogiadas por todos os meus predecessores que visitaram o vosso país, resplandece uma qualidade que distingue os libaneses. Sois um povo que não sucumbe e que, diante das provações, sabe sempre renascer com coragem. A vossa resiliência é uma característica imprescindível dos autênticos promotores da paz. Realmente, a obra da paz é um contínuo recomeçar. O compromisso e o amor pela paz não conhecem o medo,
diante das aparentes derrotas. Nem se deixam abater pelas desilusões, mas sabem olhar para o futuro, acolhendo e abraçando todas as realidades com esperança. É preciso tenacidade para construir a paz. É preciso perseverança para cuidar e fazer a vida crescer. Interrogai a vossa história. Perguntai-vos de onde vem a energia formidável que nunca deixou o vosso povo caído no chão, sem esperança. Sois um país diversificado, uma comunidade de comunidades, mas unida por uma língua comum. Não me refiro apenas ao árabe levantino que falais, e através do qual o vosso grande passado disseminou pérolas de inestimável valor. Refiro-me sobretudo à língua da esperança, aquela que sempre vos permitiu recomeçar. À nossa volta, em quase todo o mundo, uma espécie de sentimento de impotência e pessimismo parece ter levado a melhor. As pessoas parecem já nem sequer conseguir perguntar-se o que podemos fazer para mudar o rumo da história. Aparentemente, as grandes decisões são tomadas por poucos e muitas vezes em detrimento do bem comum, o que parece ser um destino inevitável. Sofrestes muito as consequências de uma economia que mata, da instabilidade global, que também aqui no Oriente Médio tem repercussões devastadoras, bem como da radicalização das identidades e dos conflitos, mas sempre quisesses e soubestes recomeçar. O Líbano pode orgulhar-se de uma sociedade civil vivaz, bem formada, rica em jovens capazes de expressar os sonhos e as esperanças de todo um país. Encorajo-vos, portanto, a nunca vos separardes e a vos colocardes com empenho e dedicação ao serviço do vosso povo, tão rico na sua variedade. Que possais falar uma única língua, a língua da esperança, que faz com que todos se unam para recomeçar sempre de novo. O desejo de viver e crescer juntos como povo faça de cada grupo a voz de uma polifonia. Que vos ajude também o profundo laço de afeto que une tantos libaneses espalhados pelo mundo ao seu país. Eles amam a própria origem, rezam pelo povo do qual se sentem parte e o apoiam com as múltiplas experiências e competências que os tornam tão estimados em todos os lugares. Chegamos assim a uma segunda característica dos pacificadores. Eles não só sabem recomeçar, mas fazem-no sobretudo através do árduo caminho da reconciliação. Efetivamente, existem feridas pessoais e coletivas que, para poderem cicatrizar, exigem longos anos, às vezes gerações inteiras. Se não forem tratadas, se não se tratar, por exemplo, na cura da memória, na aproximação entre aqueles que sofreram ofensas e injustiças, dificilmente se alcançará a paz. Permaneceremos parados, prisioneiros cada um da sua dor e das suas razões. A verdade, em vez disso, só pode ser honrada através do encontro. Cada um de nós vê uma parte da verdade, conhece um dos seus aspectos, mas não pode renunciar ao que só o outro sabe, ao que só o outro vê. A verdade e a reconciliação sempre crescem somente se estão juntas. Numa família, entre as diferentes comunidades e as várias almas de um país, ou entre as nações. Ao mesmo tempo, não há reconciliação duradoura sem uma meta comum, sem uma abertura para um futuro em que o bem prevaleça sobre o mal sofrido ou infligido no passado ou no presente. Por isso, uma cultura da reconciliação não nasce apenas de baixo, da disponibilidade e da coragem de alguns, mas precisa de autoridades e instituições que reconheçam o bem comum como superior ao bem parcial. O bem comum é mais
do que a soma de muitos interesses. Aproxima o mais possível os objetivos de cada um e move-os numa direção em que todos terão mais do que se seguissem em frente sozinhos. Paz é, na verdade, muito mais do que um sempre precário equilíbrio entre aqueles que vivem separados sob o mesmo teto. A paz é saber viver juntos, em comunhão, como pessoas reconciliadas. Uma reconciliação que, além de nos fazer conviver, nos ensinará a trabalhar juntos, lado a lado, por um futuro partilhado. Então a paz torna-se aquela abundância que nos surpreende quando o nosso horizonte se amplia além de qualquer circunscrição e barreira. Às vezes pensa-se que antes de dar qualquer passo é preciso esclarecer e resolver tudo. Mas é o confronto recíproco, mesmo nas incompreensões, o caminho que leva à reconciliação. A maior verdade de todas é que estamos inseridos juntos num desígnio que Deus preparou para que nos tornemos uma família. Por fim, gostaria de destacar uma terceira característica dos pacificadores. Eles ousam permanecer mesmo quando isso implica sacrifício. Há momentos em que é mais fácil fugir, ou simplesmente mais conveniente ir para outro lugar. É preciso muita coragem e visão de futuro para permanecer ou regressar ao próprio país, considerando dignas de amor e dedicação, mesmo determinadas condições bastante difíceis. Sabemos que a incerteza, a violência, a pobreza e muitas outras ameaças produzem aqui, como em outros lugares do mundo, uma sangria de jovens e famílias que procuram um futuro melhor noutro lugar, mesmo com grande dor, por deixarem a sua pátria. Temos que reconhecer que é muito positivo chega dos libaneses, espalhados pelo mundo. No entanto, não podemos esquecer que permanecer na pátria e colaborar dia após dia para o desenvolvimento da civilização do amor e da paz continua a ser algo muito apreciável. Com efeito, a Igreja não se preocupa apenas com a dignidade daqueles que se deslocam para países diferentes do céu, mas deseja que ninguém seja obrigado a partir e que todos aqueles que o desejem possam regressar em segurança. Realmente, a mobilidade humana representa uma imensa oportunidade de encontro e de enriquecimento mútuo, mas não apaga o vínculo especial que une cada um a determinados lugares, aos quais deve a sua identidade de uma forma totalmente peculiar. E a paz cresce sempre num contexto vital, concreto, feito de laços geográficos, históricos e espirituais. É preciso encorajar aqueles que os favorecem e promovem, sem ceder a localismos e nacionalismos. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco indicava esse caminho. É preciso olhar para o global, que nos resgata da mesquinhez caseira, quando a casa deixa de ser lar para se tornar confinamento, calabouço. Resgata-nos o global, porque é como a causa final que nos atrai para a plenitude. Ao mesmo tempo, temos de assumir intimamente o local, pois tem algo que o global não possui. Ser fermento, enriquecer, colocar em marcha mecanismos de subsidiariedade. Portanto, a fraternidade universal e a amizade social dentro de cada sociedade são dois polos inseparáveis e ambos essenciais. Esse é um desafio não só para o Líbano, mas para todo o Oriente Médio. O que fazer para que, sobretudo, os jovens não se sintam obrigados a abandonar a sua terra e a emigrar?
Como motivá-los a não procurar a paz em outro lugar, mas a encontrar garantias e a tornarem-se protagonistas na sua terra natal? Cristãos e muçulmanos, com todos os componentes religiosos e civis da sociedade libanesa, são chamados a fazer a sua parte nesse sentido e a empenhar-se em sensibilizar a comunidade internacional sobre o assunto. Nesse contexto, gostaria de sublinhar o papel indispensável das mulheres no árduo e paciente esforço de preservar e construir a paz. Não esqueçamos que as mulheres têm uma capacidade específica de promover a paz, porque sabem conservar e desenvolver laços profundos com a vida, com as pessoas e com os lugares. A participação delas na vida social e política, bem como na vida das suas comunidades religiosas, à semelhança da energia que emana dos jovens, representa em todo o mundo um fator de verdadeira renovação. Portanto, felizes os pacificadores e os jovens que permanecem ou que regressam, para que o Líbano continue a ser uma terra cheia de vida. Concluo inspirando-me noutra característica preciosa da vossa tradição milenar. Vós sois um povo que ama a música, que nos dias de festa se transforma em dança, linguagem de alegria e comunhão. Esse traço da vossa cultura ajuda-nos a compreender que a paz não é apenas o resultado de um esforço humano, por mais necessário que isso seja. A paz é um dom que vem de Deus e que, antes de mais nada, habita no nosso coração. É como um movimento interior que se derrama para o exterior, permitindo-nos ser guiados por uma melodia maior do que nós mesmos, a do amor divino. Quem dança avança com leveza, sem pisar o chão, harmonizando seus passos com os dos outros. Assim é a paz, um caminho movido pelo Espírito que coloca o coração em escuta e o torna mais atento e respeitoso para com o outro. Que cresça entre vós esse desejo de paz que nasce de Deus e pode transformar, já hoje, a maneira de olhar para os outros e de habitar juntos essa terra que Ele ama profundamente e continua a abençoar. Senhor Presidente, ilustres autoridades, agradeço novamente pela acolhida que me tem dedicado. Tenhais a certeza das minhas orações e de toda a Igreja pelo vosso delicado serviço ao bem comum. Conclui assim Papa Leão XIV, o seu discurso, o primeiro discurso em terras libaneses, esse encontro com as autoridades, com a sociedade civil, com o corpo diplomático. O Papa agora deixará o Palácio Presidencial e se transferirá em automóvel para a Nunciatura Apostólica, aonde será hóspede nesses dias na sua viagem ao Líbano. O Papa janta em privado e depois o seu repouso. Primeiro dia, então, do nosso Papa Leão em terras libanesas. E o encontro com as autoridades, falando desse amor pela sua tradição. Falando da paz, um caminho movido pelo Espírito que coloca o coração em escuta e o torna mais atento e respeitoso para com o outro. Que cresça entre vós, disse o Papa, esse desejo de paz que nasce de Deus e pode transformar já hoje a maneira de olhar para os outros e de habitar juntos essa terra que Ele ama profundamente e continua a abençoar. Palavras Papa Leão, então, desse encontro com as autoridades, com os representantes da sociedade civil, com o corpo diplomático e, como disse o Santo Padre, uma grande alegria encontrar-vos e visitar essa terra onde paz é muito mais do que uma palavra. Aqui, a paz é um desejo e uma vocação. É um dom.
e um canteiro sempre aberto. Sois investidos de autoridade nesse país, disse o Papa, cada um no seu âmbito e com funções específicas. É à luz dessa autoridade que desejo dirigir-vos a palavra de Jesus escolhida como inspiração fundamental da minha viagem, disse o Papa Leão. Felizes os pacificadores. Sem dúvida, há milhões de libaneses, disse o Papa aqui e em todo o mundo, que silenciosamente estão ao serviço da paz, dia após dia. Uma foto-recordação também com as autoridades, nesse momento conclusivo, o primeiro momento, primeiro compromisso do Papa Leão em terras libaneses. O encontro com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático. O Papa que encontrou-se anteriormente com o primeiro-ministro, encontrou-se também com o presidente da Assembleia Nacional, uma visita de cortesia ao presidente da República no Palácio Presidencial. Saudação ainda do Santo Padre nesse momento final. E nós concluímos diretamente do Palácio Presidencial em Beirute, no Líbano, esse encontro do Santo Padre. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.